Hoje eu queria meditar em 2 Reis capítulo 5, um texto muito conhecido, que é a história de Naamã. E Naamã capítulo 5. 2 Reis capítulo 5, aliás. 2 Reis capítulo 5. Aqui diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo do que ele sairia para receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o Senhor lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando a ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Amém. A história de Naamã é uma história de um caminho descendente, vamos assim dizer, um caminho de humilhação. É um caminho em que Naamã ele tem que se humilhar de várias formas.
aqui logo no verso 1 diz que ele era o comandante de todo o exército do rei da Síria. Era um homem muito respeitado, muito honrado pelo rei, por toda a sua tropa, pelo povo em geral. E aqui ele nos diz que ele teve muitas vitórias, deu grande vitória à Síria. Era um guerreiro. Mas esse homem com muita fama, famoso, de repente ele se vê com uma das doenças mais trágicas da época, trágicas porque ela era uma doença em que a pessoa ficava excluída de tudo, apesar de que, historicamente, os muçulmanos eles não faziam isso, eles não... os povos do Oriente, na verdade, tirando Israel por causa da lei, e o que tinha que fazer com os leprosos, de colocá-los numa cidade praticamente separada, a Bíblia nos diz que Naamã, ele não é separado da sua família. A prova é tanta que ele está com a mulher, ele tem contato com a menina, que é escrava, ele está normalmente na sua casa. Então, na Síria, era tratado de forma diferente um leproso. Não era completamente excluído, não era expulso de casa, não era expulso da cidade. A prova é tanta que depois ele vai lá diante do rei falar sobre o que a menina escrava tinha falado para ele, o rei o recebe, ou seja, um leproso na Síria era tratado de forma diferente como era tratado em Israel. E é uma história de um caminho descendente, um caminho de humilhação, porque a Bíblia nos diz de forma muito clara de que esse homem respeitado e muito poderoso, ele primeiro tem que ouvir uma menina escrava. Ele dá atenção a essa menina que fala para a mulher de Naamã, e ela lhe fala, mas ele atende aquilo que a menina fala, que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo. E ao ir até o rei e falar sobre esse profeta, ele está dizendo, olha, a Bíblia nos diz que ele foi contar sobre o que a menina israelita tinha falado para ele, é o que diz aqui no verso 4. Então, é um texto que vai mostrando esse caminho descendente, esse caminho de descer, de descendo do pedestal. É esse caminho que, aos poucos, Deus vai trabalhando na vida de Naamã. Não é de uma vez, Deus vai trabalhando aos poucos. E Deus trabalha a partir dessa enfermidade, Deus trabalha, na verdade, Deus vem trabalhando na vida de Naamã. Aqui, logo no verso 1, diz que quem deu as vitórias para Naamã foi Deus, foi o Senhor, o Deus que lhe deu a vitória. Deus que deu vitória para Naamã e para o exército da Síria. Isso é interessante. Deus usa e Deus está trabalhando na vida de Naamã desde o princípio. Nós talvez possamos recordar nas nossas vidas e achar que a nossa vida só começou a partir da conversão. Mas, na verdade, o trabalho e a forma de Deus trabalhar conosco começa desde cedo. Paulo mesmo disse que Deus o escolheu desde o ventre. E eu creio que Deus vai trabalhando conosco desde o início, desde o nosso ventre, desde o nosso nascimento, desde a nossa criação. Deus vai trabalhando conosco. Deus vai trabalhando durante toda a nossa vida. E não é diferente na vida de Naamã. Deus vai trabalhando com ele. E quando ele chega no auge, e quando ele conquista a vitória, aqui no verso 1 diz que foi por meio dele que o Senhor deu a vitória à Síria. Deus deu a vitória à Síria. Apesar de que ele não estava sabendo de nada disso, porque ele não conhecia Deus pessoalmente. Mas Deus estava a trabalhar na vida de Naamã. Então, essa é a segunda coisa. A primeira coisa é que os leprosos na Síria não eram tratados iguais, da mesma forma que eram tratados e rejeitados e excluídos em Israel. E a segunda coisa é de que Deus vem tratando na vida de Naamã muito antes de que ele o conhecesse pessoalmente. E, em terceiro lugar, esse caminho descendente. Deus nos dá um caminho descendente de humilhação para que nós possamos ter o coração transformado, um coração quebrantado. Possamos sair do orgulho, da soberba, para termos um coração humilde,
diante dele. E ele vai contar, e o rei da Síria então faz todos os preparativos, porque, claro, como eram países inimigos, como eram países que tiveram problemas ao longo da história, o rei prepara uma carta, manda uma carta para o rei de Israel, eis que eu estou enviando esse comandante, e aí Naamã vai com toda a sua comitiva, e Naamã, ele, na verdade, vai, e quando chega diante do Deus de Israel, do rei de Israel, entrega a carta, e ele lê a carta simplesmente diz isso: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que você o cure da lepra. Ou seja, uma coisa impossível. E a Bíblia nos diz que simplesmente o rei de Israel, ele rasga as suas vestes e diz: olha, o rei quer guerra comigo, o rei da Síria quer guerra comigo. Ele manda esse homem aqui para que eu possa curá-lo da lepra. Algo que é impossível. Acaso, ele faz uma pergunta clara, né? Acaso eu sou Deus, né? Acaso eu sou Deus para conceder vida ou morte? Bom, a grande verdade é que Eliseu sabe de toda essa história. Verso 8 nos diz que quando ele soube que o rei de Israel tinha rasgado suas vestes, lhe manda essa mensagem: por que é que você rasgou suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então aí Naamã vai com seus cavalos, carros para a porta da casa de Eliseu. E aqui continua o processo de humilhação de Naamã. E esse, na verdade, não é um processo fácil, gente. Quem é que gosta de ser humilhado? Quem é que gosta de ir para um caminho descendente? Principalmente quando você chegou no topo da sua carreira, no topo da sua vida, no topo de tudo que você puder imaginar que você chegou. Naamã tinha chegado no topo. Ele só não era rei, mas ele era a segunda pessoa da Síria. E ao chegar no topo, aí vem a lepra, uma enfermidade. Então vem as situações imprevistas, as situações que, na verdade, começam a embaralhar completamente o seu mundo, a sua vida. E Naamã agora se vê em Israel, num país inimigo, num país que eles menosprezavam, num país do qual eles não gostavam. Ele vai, então, diante do profeta, e a Bíblia nos diz que ao chegar lá com toda essa comitiva de carros, cavalos, servos, a Eliseu envia um mensageiro. Ele não vai nem atender Naamã. Você se lembra que ele manda: envie, pode enviar o Naamã para mim. Mas Naamã, ao chegar lá, Eliseu não dá bola nenhuma, vamos assim dizer. E ele manda um mensageiro para dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, verso 10, sua pele será restaurada e você ficará purificado. E aí no verso 11, Naamã fica indignado. Ele se sente humilhado. Ele sente que aquilo era uma afronta. Aquilo era uma humilhação muito grande. E ele diz: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, ou seja, ele viria aqui me receber como um general, como comandante das tropas do exército da Síria. Eu tinha certeza disso, eu estava certo. Eu tinha certeza de tudo isso. Então, Naamã, ele se sente humilhado. Então, mas a certeza, quando ele fala essa expressão, eu estava certo que ele iria me receber, que ele viria aqui. E Naamã, ele descreve tudo o que ele achava que Eliseu iria fazer. Ele iria me receber, ele ficaria em pé, invocaria o nome do seu Deus, ele moveria a mão sobre o lugar afetado, ou seja, colocaria a mão sobre aqui, sobre a minha lepra, e me curaria da lepra. Então, ele fala todos os passos que ele achava, que ele tinha certeza que Eliseu iria fazer. Então, Naamã, ele vê-se diante de uma evaporação completa de tudo aquilo que ele tinha certeza. Naamã, ele vê as suas certezas caírem por terra quando ele tinha certeza da forma de Deus agir, e aí
Deus mostra uma forma de agir que é completamente diferente das suas certezas. E esse aqui é um ponto muito interessante para nós, nesta manhã. Em geral, a forma de Deus agir é completamente diferente das formas que nós achamos que ele vai agir. Veja bem o que é que ele diz. Eu estava certo de que iria acontecer isso, isso, isso e isso. E aí Deus desfaz todas as suas certezas. Então, Deus tira os paradigmas, vamos assim dizer uma palavra mais moderna. Deus tira os paradigmas completos de Naamã. Deus desfaz suas certezas. Tudo aquilo que ela achava que ia acontecer não acontece. Depois, Eliseu, ele manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele diz, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? Ou seja, Deus, por que é que então precisou viajar toda essa distância para mergulhar aqui no Jordão, quando eu poderia ter mergulhado nos rios que são muito melhores na Síria? Ou seja, uma outra coisa aqui importante. Deus mexe com o orgulho nacionalista de Naamã. Porque eles menosprezavam os israelitas. Eles menosprezavam os judeus. Eles menosprezavam o povo de Israel. Para eles, tudo que havia na Síria era melhor. E aí nós nos lembramos, né, de que muitas vezes nós achamos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, ou aonde nós estamos, ou aquilo que nós construímos é melhor. E muitas vezes, uma das primeiras coisas que Deus faz é tirar esse paradigma de acharmos que o que nós somos, o que nós sabemos, ou o que nós temos é melhor do que do que os outros sabem, do que os outros têm. E aí Deus tira tudo isso, todos esses paradigmas, e nos diz, não, eu vou usar coisas menores até, coisas que você considera menor, coisas que você despreza. Então, as certezas, elas caem por terra. E quando as certezas caem por terra, significa que nós não controlamos. E aqui é outro ponto importante. Deus faz com que Naamã seja humilhado, quando ele vê claramente que ele não controla nada. Nem aquilo que ele achava que tinha certeza. Nem aquilo que ele achava que iria acontecer. Deus mostra de forma muito clara que ele não controla nada, de que ele não tem controle absolutamente nenhum sobre nada do que era na sua vida, sobre nada do que é atualmente, sobre nada do que vai acontecer, sobre a sua cura, até a forma como ele achava que Deus iria curá-lo, nada disso acontece. E quando nós não controlamos, aí acontece a reação de Naamã. A Bíblia nos diz no verso 12 que ele foi embora dali furioso. Quando nós não controlamos, nós esperneamos. Quando nós não controlamos, nós nos iramos. Quando nós não controlamos, nós temos acessos de ira e de raiva. Foi assim também com Jonas. Quando Jonas não controla nada sobre Nínive, Deus decide não destruir Nínive. A Bíblia nos diz que Jonas ele arde em ira e fúria. Ele fica irado e deseja até a morte. Ele deseja até a morte. Em síntese, quando eu olho para essa vida de Naamã e esse caminho descendente, ele tem que descer, ele tem que se humilhar nesse caminho descendente, para que a gente possa ter um verdadeiro caminho ascendente, de subir. E aqui onde eu quero também chegar para nós nessa manhã. Para que nós possamos ter um caminho ascendente, nós temos que primeiro ir para o caminho descendente. Henry Nouwen fala muito bem sobre isso. Ele diz que é no caminho descendente que Deus começa a nos mostrar o caminho ascendente, o caminho da subida. Ele diz que foi assim, Henry Nouwen diz que foi assim que Jesus teve que fazer.
Ele teve que se humilhar, é o que diz lá em Filipenses 2, ele teve que se esvaziar completamente. Jesus se esvazia completamente, se torna um homem, se torna gente, se torna uma criança. Ele se humilha até a morte, morte de cruz, é o que diz Paulo. Mas um dia ele é exaltado, e será exaltado diante de todos, porque ele então é Senhor. Então Paulo diz muito bem esse caminho ascendente de Jesus, descendente de Jesus, para depois chegar ao caminho ascendente de ser glorificado como Filho de Deus e Senhor de toda a terra. A mesma coisa com Naamã. Naamã, então, ele se ira. Mas aí vem mais de novo. Deus usa os seus servos. Verso 13, os seus servos diz, meu pai. Então, parece que assim é interessante, porque os seus servos é que chegam diante dele para trazer o bom senso, porque ele está fora de si, ele está furioso, ele está cheio de ira, cheio de raiva, esperneando, querendo voltar para a Síria. E aí seus servos chamam a ele ao bom senso e diz, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, se eu não faria. Ou seja, Naamã, o profeta não pediu nada difícil, pediu a coisa mais fácil do mundo, que é dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Será que por acaso se ele pedisse uma coisa difícil você não faria? Só porque é fácil você não quer fazer? Ou seja, porque mexeu com seu orgulho. Mexeu com a sua vaidade, com a sua soberba. Então, Deus usa agora os servos dele, os servos de Naamã, para, mais uma vez, ele ser mais ainda humilhado. Ele é chamado a atenção pelos seus servos. E aí acontece o quê? A Bíblia nos diz que depois que os seus servos falam com ele, então no verso 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. Mas para que ele pudesse mergulhar, Naamã teve que se despir. Naamã se despiu da sua armadura, Naamã se despiu das suas roupas, Naamã se despiu da sua armadura e das suas roupas, que significava, acima de tudo, se despir do seu orgulho, das suas preconcepções, se despir dos seus paradigmas, se despir das suas certezas, se despir da sua soberba, se humilhar. Naamã teve que se despir de tudo para mergulhar. Presta atenção nisso. No caminho descendente, nós temos que nos despir das nossas certezas. Nós temos que nos despir das nossas soberbas e orgulhos. E irmos nu, completamente despidos, sem nada, e obedecermos a Deus. A obediência requer se desfazer. A obediência requer se despir completamente de tudo que nós achamos que nós somos importantes. Quando nós chegamos ao auge da vida, da nossa carreira, aí Deus vem, nos humilha e diz assim, olha, você tem que se despir de tudo. Tem que recomeçar do zero. Presta atenção, no caminho verdadeiramente descendente da humilhação de Deus sobre nós, Deus fala para nós recomeçarmos do zero. Deus fala para a gente recomeçar do zero. E é assim que a vida de Naamã começa, do zero. Ele vai lá, mergulha 7 vezes, é purificado, Deus o cura. Então vai Naamã, verso 15, toda a sua comitiva volta para a casa do homem de Deus. E ao chegar lá, aí sim, agora Naamã o recebe. Agora Naamã o recebe. E aí Eliseu chega e diz, Naamã, Naamã diz, agora eu sei que não há nenhum Deus em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E aí Eliseu responde, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Naamã insiste, mas ele recusa, ou seja, Eliseu não estava à venda. Eliseu é um profeta com integridade.
ele ainda quer, achando que poderia dar alguma coisa em troca, mas essa cura de Naamã foi de graça, e uma completa graça de Deus. E a prova tanta que foi graça, que em Lucas 4, quando Jesus se refere à cura de Naamã, Jesus vai lá, onde ele viveu a vida inteira em Nazaré, e quando ele vai para a sinagoga de Nazaré, e ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus fala do ano da graça do Senhor. E ele fala dois casos de graça. Fala da viúva de Sarepta e ele fala de Eliseu. Ele diz no verso 27, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então Jesus diz que o que aconteceu com Naamã foi um ato de graça. Da graça de Deus sobre um sírio. Então, graça, e é tanta graça que Naamã chega para Eliseu e diz, olha, eu quero ainda te pedir mais uma coisa, já que tu não aceitas o presente, que eu levo 2 mulas carregadas de terra, pois nunca mais o teu servo fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Ou seja, aqui mostra a verdadeira conversão de Naamã. Ele é um homem convertido. Ele é uma nova pessoa. E que o Senhor me perdoe por uma única coisa, que quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Ele diz, o rei, quando vai para o templo, ele se apoia no meu braço. Então, eu tenho que estar lá protegendo o rei, apoiando o rei. Então, que Deus me perdoe por isso. E aí, Eliseu diz simplesmente, vá em paz. Deus sabe que seu coração não pertence a nenhum outro senhor mais, a nenhum outro ídolo. Seu coração pertence somente ao Deus de Israel. Eliseu sabe disso. Então, gente, nós vemos que no caminho descendente, para chegarmos ao caminho ascendente, nós precisamos passar por esse caminho de humilhação e sermos curados pelo Senhor. Então, gente, concluindo, no caminho descendente, no caminho da humilhação que todos nós precisamos passar, nós aprendemos essas várias lições na vida de Naamã. Nós aprendemos de que Deus usa pessoas que muitas vezes nós consideramos inferiores a nós. Na vida de Naamã foi a menina, na vida de Naamã foram os seus servos, na vida de Naamã foi Eliseu. Homens e pessoas que ele considerava inferiores. Então, Deus usa pessoas que às vezes até consideramos inferiores. Deus usa circunstâncias como a enfermidade, a lepra, que muda completamente a nossa vida, que tira o nosso controle. E mesmo quando tudo isso acontece, Deus usa não apenas pessoas e circunstâncias difíceis, como às vezes uma doença ou uma tragédia, ou as coisas fugirem completamente daquilo que nós achamos que iria acontecer. Às vezes até as soluções que nós imaginamos, como Naamã achava que as soluções iriam acontecer, como a forma como ele iria ser curado, até isso a Bíblia nos diz que Deus tirou completamente. Deus fez coisas completamente diferentes. Então, Deus ele nos mostra nesse texto de que ele realmente é soberano. E Naamã, ele tem que se despir. Se despir do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade. Se despir daquilo que ele já tinha conquistado, sendo comandante do exército da Síria. Então, esse texto fala muito ao meu coração, porque
não importa, há etapas na vida da gente que não importa aquilo que nós já conquistamos. Chega momentos em que não importa aquilo aonde nós chegamos, aonde já chegamos. Eu vejo muita vida como etapas, como fases, como períodos. Então, tudo há um propósito debaixo do céu. Então, nós já tivemos etapas na nossa vida onde nós chegamos ao auge, onde nós chegamos lá em cima, onde nós chegamos ao topo. Mas, às vezes, há construções de carreiras e de vidas, há pessoas que constroem carreiras e vidas, e, às vezes, esse construir carreiras e vidas, às vezes foi completamente numa direção que Deus permitiu, mas não era a ideal de Deus ainda para a vida dessa pessoa. Então, às vezes, há duas situações. Às vezes, Deus permitiu que você chegasse nesse topo, Deus permitiu que você chegasse no auge, mas, às vezes, Deus mostra, porque há pessoas que chegam no auge da carreira e dizem, mas espera aí, para que é que eu cheguei até aqui? Porque muitos sentem vazio. Muitos sentem um vazio terrível. E eu me lembro muito bem do filho do pastor lá de Anápolis, quando ele está no Panamá, tem um Mercedes na sua porta, um BMW, não importa, e ele tem tudo, tem um salário altíssimo, e ele sente um vazio enorme. Tudo pago, casa, um condomínio fechado, morando num país muito bom, um salário altíssimo, ele chega no auge da carreira, mas há um vazio tremendo, e ele então decide voltar ao Brasil e depois vai seguir a carreira pastoral. Então, às vezes, há pessoas que chegam no auge, e esse auge não é o auge que Deus quer para elas. Mas, às vezes, também você chega num auge, Deus permitiu, e foi bênção de Deus até esse auge que você chegou, mas, às vezes, é hora, porque quando, às vezes, algumas pessoas chegam no auge, se sentem, ficam muito orgulhosas, muito soberbas ao atingirem esse auge, esse topo. E quando a soberba entra no coração, então Deus humilha novamente. Foi assim com Naamã. Deus já vinha trabalhando na vida dele, Deus deu vitória, mas Naamã não reconhece que foi Deus que lhe deu vitória. Isso é uma coisa que eu quero lhe chamar a atenção. Naamã não reconhece que foi o Senhor que lhe deu vitória, porque é o que está escrito aqui no versículo 1 do capítulo 5. Foi Deus que lhe deu a vitória. Porque Deus sempre trabalhou. Isaías fala sobre Ciro, que Deus trabalhava usando Ciro. Então, Deus também usava Naamã. Mesmo sendo um comandante sírio. Então, às vezes, Deus permite essas coisas para que nós sejamos depois humilhados e cheguemos a nos despir verdadeiramente de tudo. Despir da soberba, despir da vaidade, despir dos paradigmas que nós temos, das certezas que nós temos. E nessa tradição que eu tenho, eu gosto muito, né? Quando ele estava certo, eu estava certo, ou seja, ele tinha certeza, ele tinha convicção absoluta de que as coisas iam acontecer conforme ele tinha pensado. E aí Deus vem e age de uma forma completamente diferente. Então, esse texto, para mim, um dos textos especiais, porque ele mostra a forma como Deus age. Deus age, em geral, completamente o contrário daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós planejamos. Deus age de forma, às vezes, completamente diferente. E o agir dele é sempre o melhor para nós. E Deus nos leva a caminhos onde a gente precisa ser purificado. Então, a purificação da lepra de Naamã era, na verdade, uma purificação maior do que o seu corpo. Era a purificação da lepra do seu pecado, da sua soberba, da sua vaidade, do seu orgulho. Naamã tinha que ter, acima de tudo, o seu coração purificado, a sua alma purificada, a sua vida purificada. Então, o que Deus cura, acima de tudo, é o coração de Naamã. É o coração dele que é purificado. É sua alma que é purificada.
Ao ter o seu corpo purificado, Deus purifica tudo, corpo, alma e espírito. Naamã, como um todo, é um homem novo. Por isso que ele diz: nunca mais eu vou adorar nenhum outro Deus a não ser o Senhor de Israel. Eu reconheço a partir de hoje que não há nenhum outro Deus a não ser o Senhor de Israel. Então é uma conversão completa, genuína, absoluta. E por isso que Jesus fala da graça de Deus sobre a vida de Naamã. Da graça que alcançou esse homem. Quando poderia Deus ter curado tantos leprosos em Israel, Deus vai e cura um sírio, um comandante sírio, com quem ele já vinha trabalhando. Então, esse episódio maravilhoso, vai em paz, Naamã sai em paz, ele vai em paz, completamente mudado. Eu tenho certeza que é mudada a vida da sua esposa, da sua família, que é mudado completamente a vida dos seus servos que viram ele curado, os mesmos servos que falaram para ele mergulhar naquele rio Jordão. Naamã é purificado, é transformado, a sua família, os seus servos, há uma conversão em muitas pessoas. Deus faz uma grande obra, porque aquele homem decidiu se humilhar diante de Deus. Decidiu se despir de tudo para agora sim se vestir com as vestes que Deus lhe dá, da humildade, de uma vida transformada, de uma vida que é uma vida nova completamente. Então, Naamã, finalizando, ele reconhece a sua insignificância. Ele não é ninguém. Ele não é nada. Ainda que ele continue, e ele é recebido novamente como comandante da Síria, dos exércitos da Síria. Mas ele sabe agora quem ele é. E todo o caminho descendente nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Presta atenção nisso. O caminho descendente da humilhação nos mostra verdadeiramente quem somos. Que não somos nada, que Deus é tudo e que só Deus é Deus e que Ele é Senhor sobre nossas vidas e que agora somos, agora sim, purificados, homens e mulheres, servos e servas dele, prontos para obedecê-lo e servi-lo com todo o coração. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a, no caminho da descendência, da humilhação, nos submetermos completamente em obediência a Deus e pararmos de espernear quando a gente perde o controle de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que tu nos falaste. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso e que nos despe das nossas vaidades, do nosso orgulho, e que nos despe de todas as nossas certezas, e que nos leva a verdadeiramente, a partir da obediência a Ti, vermos quem verdadeiramente nós somos. Filhos e filhas de Deus, amados por Ti, amados completamente por Ti, e alcançados pela Tua graça. Senhor, que a cada dia a gente se ajoelhe na Tua presença, se humilha diante de Ti e agradeça a Tua graça, a graça que nos alcançou, a graça que nos transformou, a graça que nos redimiu. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pela Tua graça sobre a vida de Naamã e pela Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.